Sou pai do Davi, tô como sócio, né, aqui minoritário, mas também responsável pela parte de marketing, de vendas. E o meu principal intuito, cara, como empresário agora, né, mesmo que minoritário, né, Uhum. nesse quadro societário, é construir uma coisa que vai ficar pra história, mano. Cara, eu fui jogador de futebol, né, a maior parte da minha vida. 2021 eu tomei a decisão de largar o futebol. Fui ser empreendedor, não deu certo. Tem que aprender a vender, né? E foi aonde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago Reis. Fui o melhor vendedor, bati todos os recordes, construí uma história bem legal lá na Growth Machine. Mas chegou no momento que eu falei, cara, preciso crescer, preciso abrir portas. E eu recebi o convite de vir para a Sharia, né? A Sharia é uma spin-off, né, de um grande grupo, de uma multinacional de tecnologia que é a Sankhya. E a Sharia ela tem uma missão, que é democratizar o acesso ao esporte por meio de gamificação, ajudando o RH a diminuir o sedentarismo na empresa. Então a Sharia, ela uniu muito com o meu propósito de vida, que é mudar a vida das pessoas, entendeu? Então, por isso que eu vim pra cá. Eu fui um ex-atleta e sempre amei esporte. E quando a Shara surgiu, eu falei, cara, tem mercado. O mercado de wellness é o mercado que mais está crescendo a nível de segmento. É um mercado de 3 trilhões de dólares até 2028. Então, assim, tem muita coisa para construir. Quando eu vim para a Shara, eu assumi essa responsabilidade de olhar para a receita de forma mais abrangente, tanto em vendas quanto marketing, né? Então, apesar de ter tido uma agência de marketing no passado que ajudava algumas clínicas de estéticas e tal, eu nunca fui um cara tão profundo em marketing, né? Eu tinha um time lá. E em vendas eu era muito bom vendendo, né? Mas não construindo o processo e tal, e era uma coisa nova para mim. E eu pensei assim, cara, eu preciso de uma direção, né? E quem é a melhor pessoa para me dar a direção? Foi onde eu comecei a procurar no mercado, né? Então, como eu vim no mercado de máquina de vendas, um mercado envolvido com marketing também, eu fui para os melhores do mercado. Foi aí então que eu conheci vocês. Eu vi e sentia quem era melhor, né? E quando eu fui contar com os melhores, né, que eu sabia, sei lá, eu tinha 100 contatos de donos de agência na minha lista de contatos. E falei, cara, vou escolher aqui os melhores. Eu selecionei lá, sei lá, 8. E dos 8 que eu selecionei, cara, todos tipo, tinha uma proposta legal, uma proposta interessante, mas era ou muito fora da, assim, fora da minha alçada financeira mesmo, muito caro, né? Ou era uma parada que fugia muito daquilo que eu queria, né? Eu precisava de alguma coisa mais personalizada. E os que entregavam uma coisa muito personalizada era muito caro, assim, tipo, sei lá, 15 mil de MRR, 20 mil de MRR. Falei, cara, não dá, mano, eu sou uma startup saindo do zero, né? Do zero pro um. Então, e foi onde, tipo, quando eu conversei com vocês, né? Eu trabalhei contigo, sei do teu potencial e tal, o Sori também, o pessoal fala muito bem dele, sempre falou, eu falei, cara, vou conversar com os caras. Eu sabia que não seria uma coisa assim, barata, vamos dizer assim, né, no conceito, mas na verdade eu me surpreendi, achei um valor justo, né, porque barato ao cara não existe, né, é relativo, tudo é retorno sobre investimento, e eu vi, cara, vou ter retorno com esses caras, e foi onde vocês me deram a direção, tanto na parte de SEO, de posicionamento, e é onde eu optei para ir para mentoria, que eu teria o caminho e como fazer. Né? E eu trouxe uma pessoa de marketing também do mercado para me ajudar a executar o que vocês direcionaram. Então, foi muito mais por parte de custo-benefício, né? De realidade financeira de uma startup e também a confiança, né? Então, eu confio em você, né? Como a gente trabalhou junto, e confio muito no Sori também, porque, cara, o pessoal só fala bem dele lá na Growth Machine. Eu acredito muito em mentoria, né? Porque mentoria, basicamente, é entregar um caminho mastigado, né? Então, eu mesmo não sendo um cara expert de 40 anos no mercado, eu dou algumas mentorias para algumas empresas de vendas, tipo, sei lá, pitch de vendas, como conduzir uma reunião, que é uma coisa que eu sou muito bom, e eu vejo o resultado vindo de forma muito rápida. E eu falei, cara, eu não vou ficar gastando, batendo cabeça, se eu posso contratar uma empresa que vai me dar direção de maneira mastigada. E foi aonde eu falei, cara, eu vou para quem já tem resultado, né? Então eu não acredito em mentoria de quem não tem resultado, vou em quem já tem resultado, em quem eu confio, e foi onde eu senti, né, que vocês seriam a melhor escolha, e de fato foi, cara. Assim, tudo que a gente fez até aqui, a construção do nosso posicionamento, a construção da nossa marca, como que a gente se posicionava para o público, nosso tom, a nossa voz, isso tudo é uma coisa que eu, assim, eu não tenho essa profundidade. E quando vocês trouxeram esses insights, esses direcionamentos, a gente conseguiu construir, né, o nosso nome, construir a nossa marca no mercado. A gente é uma empresa muito nova, vende um produto inovador, então a gente tem que entender que a rampagem para vendas, ela não é igual uma rampagem que a gente consegue visualizar em marketing, né? O que eu vou visualizar é, cara, eu vou olhar para concorrente, né? Empresas do mesmo segmento que o nosso, que fazem a mesma coisa e se posicionam da mesma maneira. A gente, assim, engoliu os caras em marketing, assim, sem dúvidas. A gente vê a mais próxima que entrega um pouco mais do que a gente está há 10 anos no mercado. E o restante que está 10, 8 anos no mercado, 7 anos no mercado, a gente já ganhou a nível de SEO, a nível de posicionamento, a nível de ter, por exemplo, um Instagram mais atrativo para a galera aí, um LinkedIn que tem postagem de fatos relevantes. Então, assim,
A nível de posicionamento de marketing, a gente está muito bem, assim, muito bem postado. Mas só de ter um marketing robusto por trás já nos ajuda bastante a abrir mercado. Geração de demanda é um desafio quando se fala de um público que não está pronto para comprar. Então você vê um RH que não olha para uma solução de bem-estar de maneira estratégica. Então a gente tem que, vamos dizer assim, forçar para que esse cara vire líder. Ele não vai levantar a mão falando assim, eu quero comprar um programa de bem-estar. Não. Então a gente tem que trabalhar estratégias. Uma dessas estratégias foi construir materiais ricos, no qual vocês nos ajudaram a construir materiais ricos que têm uma correlação de resultado. Então, por exemplo, calculadora de absenteísmo. O cara que está preocupado com absenteísmo é um cara que eu quero vender, porque a minha solução ajuda na redução de absenteísmo. Então, esses materiais ricos nos ajudaram muito, nos deram muito base para a gente construir leads, né? Mesmo que um pouco mais frios, para a gente trabalhar eles e esquentá-los. Quando a gente fala de jornada de compra, a gente tem que levar em consideração duas jornadas aqui no meu caso em específico. Primeiro, a educação do meu mercado. Então, é uma educação que tipo, já é amorosa. Então, por exemplo, vender para RH. Até uma solução must-have, que é uma solução que o cara precisa ter, sei lá, avaliação de desempenho, é moroso. Né? E quando a gente vai olhar para um produto como o nosso, é moroso educar para ensinar esse cara que cuidar da saúde física é uma coisa que gera mais resultado, mas também é moroso porque ele já é moroso por natureza, então já é um processo mais longo. Mas desde quando a gente iniciou, começou a fazer, a gente já sente que a gente já tem um posicionamento mais sólido e tem empresas que a gente conversou, por exemplo, há 6 meses atrás, que estão voltando agora para fechar negócio. Então a gente sabe que é um processo um pouco mais longo, um pouco mais moroso, mas a nível de jornada de compra a gente tem conduzido bem. Então a gente pega o cara que não conhece a Share, educa ele, a importância do esporte, a importância de cuidar dos seus colaboradores, e a partir disso a gente entende o time, cara. E a jornada de compra, ela hoje é longa, entendeu? Mas tá fluindo. Como vocês chegaram muito no início, eu vou dizer que não teve uma mudança estratosférica porque não existia, foi do nada, vamos dizer assim, né? Vocês nos deram toda a direção. Então uma coisa que me trouxe muita segurança foi os próximos passos, né? Então como era uma coisa nova para mim, sair, porque assim, não é uma dificuldade para mim, pelo menos no que eu tenho de conhecimento, tirar uma empresa do 10 para o 100. Tirar uma empresa até do 1 para o 10. Mas do 0 para o 1 é uma dificuldade. Essa é uma dor que eu tenho muito grande. E quando vocês deram a direção, vocês mostraram o caminho, isso me trouxe muita segurança. Então, a ponto de, por exemplo, cara, eu vou gastar mais energia em vendas, porque marketing eu sei que vai dar certo. Eu sei que o que eles me direcionarem em marketing vai dar certo, a gente vai seguir esse caminho aqui. Então, eu direcionava essa demanda mais operacional para o meu time e acreditava. Então, vendas eu gastava mais energia. Então, fez com que eu focasse mais em vendas. Então, se eu pudesse trazer um pouco do que mudou, foi a segurança, entendeu? Então, eu tenho segurança para tomar uma boa decisão em marketing, né? Então, tem um cara que está me dando a direção, né? O Sori. E eu tenho a parte de vendas, no qual eu tenho mais conhecimento. Então, eu vou focar mais em vendas e vou deixar essa parte de direcionamento estratégico com a Atomic. Eu acredito muito que o conhecimento, ele abre portas. Ponto. Em que sentido? Quando eu olho para um mercado, infelizmente, né, banalizado, que é marketing, né, você vê uma agência a cada esquina, é difícil você confiar numa empresa que vai te entregar um trabalho de excelência. E não só conhecendo vocês, mas conhecendo os cases de vocês, cara, me trouxe muita segurança. Então, foi um investimento que eu falei pro meu sócio assim, cara, não é o mais caro, também não é o mais barato, mas é o investimento que eu sei que a gente pode confiar. E é isso, cara. Assim, se tivesse que trazer um conselho para quem tá entre, eu vou contratar Atômico ou não vou contratar Atômico, cara, é um investimento de confiança que vai ter ROI. Ponto. Pode ser que o ROI não venha no primeiro mês, né? Mas vai vir. Os caras sabem o que estão fazendo, entendeu? Então, minha função basicamente é trabalhar na geração de MQLs, de leads qualificados, aqui para a Share, na nossa parte de gerar demanda para o time de venda, de pré-vendas, a gente dá reunião, e eu atuo nessa área de marketing há 3 anos, 3 a 4 anos, 4 anos, vou fazer já 4 anos, comecei no final de 21, então vou fazer 4 anos aí. Passei por outras empresas antes, atuei sozinho com freela, trabalhei um tempo na V4 também, onde tive uma escola boa, mas aí hoje na Share é uma experiência muito legal e focada nessa parte de geração de lead, que é o que eu gosto de fazer, o que eu busco fazer geração de demanda para o time. É um produto surreal de bom, na minha visão, sou apaixonado por esporte, gosto muito dessa movimentação. Uma grande dificuldade que eu tive foram duas, vamos dizer assim. Uma de parte de organização minha e questão prática, que foi deixar de ser um prestador de serviço para ter uma carteira de 7, 8, 9, 10 clientes e ter meu tempo dedicado toda a energia para um cliente só. Então, a primeira vez eu estou com marketing interno só dessa empresa, só pensando e respirando Share, um mercado só. Eu até conversei isso algumas vezes com o Sori nas mentorias, ele me deu uma visão legal sobre isso, e a parte outra foi um produto novo. Então, além de eu estar numa cadeira nova, focado na energia só nesse único cliente, né, que se torna minha visão,
também era um produto que está saindo, uma startup, um produto que tem pouquíssimo mercado divulgado no Brasil. Um oceano bem grande, por isso que empolga a gente, mas também fica ali quase com um facão no meio do mato. Então tem muita coisa para qual caminho ir, muita coisa, muita ideia que pode surgir. E aí, quando eu entrei, estava com a Atomic em 2 braços, tanto a mentoria acontecendo, quanto a prestação de materiais ricos e blogs ali na parte orgânica, e as duas foram muito importantes de formas diferentes, né? A parte de material rico ali, construção, foi legal para entender o pensamento por trás, como que a gente cria, como que a gente executa bem legal, tanto um conteúdo quanto um blog bem escrito ali que estava acontecendo, a gente replica esse processo até hoje, acontecendo coisas que foram aprendidas nessa parte operacional. E na mentoria foi legal, ter um plano de ação montado ali semanal junto com o Sora. Eu lembro que no começo a gente tinha um plano de ação e aí chegou um ponto e falou, cara, onde está a tua dor? A gente começou a entrar em sessões mais profundas e fazer mais uma conversa bem técnica, que foram bem interessantes para agregar plano de ação. Então, cara, eu acho que vale a pena seguir a estratégia essa aqui. Você vai gerar levantada de mão dessa forma. Eu acho que faz sentido. O que você acha? Sempre com uma sugestão e não tirando ali do IQQ, trazendo de um conhecimento. O IQQ é antes que eu quiser. Tinha ali a visão de, cara, eu acho que pode fazer isso por isso. Já vi esse background darem certo, testa. Testando algumas coisas, pô, dando resultado ali, a parte de material rico, de chegar até a levantada de mão com uma cadência de 1000 marcas, foi bem legal. Isso é bem prático, isso é uma coisa que a gente faz até agora. E me ajudou bastante nesse começo ali. E coisas, como eu falei, tem processos que foram no começo ali, e a gente até hoje replica bem parecido com insights gerados pela Atomic quando eu cheguei. Justamente por ter pouca gente, então ter um outro braço ali somando de fora, a gente chegando com ideias, a gente chegando com coisas novas. Eu lembro de algumas conversas do Sori falando, cara, vocês são esporte, pensam coisas diferentes. A gente até fez uma aplicação um tempo depois, no evento que a gente foi agora. A gente fez uma ação ali, até pensada também junto com o Gustavo, que era quem chegava, a gente dava um bombom para quem fizesse uma série de agachamentos ou exercícios. Uma base para montar isso foi pensar, cara, a gente tem que chamar atenção, tem que pensar em algo diferente. São esportes, explora essa ideia. Então a gente começou a explorar muito essa visão de esporte e isso surgiu muito com o insight da mentoria. Na minha visão, foi bem. E foi importante mesmo, porque a gente era menos pessoas, né? Então a gente ia ali junto, então foi bem positivo. Algumas coisas, desde prática, vou começar a parte prática, foi bem legal. Um insight muito bacana que teve foi uma melhor forma de usar IA. Teve um tempo que a gente acho que 30 minutos, ali 20 minutos na mentoria, conversa com o Sori, e ele trouxe uma visão, cara, tu pode ampliar o que você está usando de uma forma melhor. E foi legal, ficou bem prático. Ele até falou assim, montar um agente mais robusto e deixar esse agente gerar um prompt para você, para o que você pede. Eu faço isso até hoje. Pensando numa coisa mais prática, foi um insight ali legal, que você até brincou não, mas seu agente é formado, tem que colocar que ele é treinado, tal. Então, essa prática ali é uma coisa que eu uso até hoje, pensando em algo mais operacional, digamos assim. Potencializou minha operacional na parte de inteligência artificial, foi bem legal. Só desse ganchozinho de usar o chat GPT foi bem bacana. E também a parte de execução e análise. Eu lembro quando eu comecei, a gente começou a usar a parte de mídia, trocando algumas ideias com o Sora, ele trouxe uma visão, falou, cara, isso é legal, mas eu tô achando que você tá deixando muito complexo pro começo. Então, sintetiza, deixa a parte mais crucial, mais importante que você quer ver, e o restante a gente vai crescendo. Então essa é uma visão que eu também tenho. Às vezes a gente quer deixar um gráfico, um dashboard de maravilhas, mas deixa os dados importantes, deixa a meta de leads, deixa isso alinhado, depois você começa a fazer o restante. Validar o processo primeiro, foi um áudio que ele mandou e isso me marcou. Então validar o processo no mini, e a gente, gerando resultado, amplia, coloca estética, coloca o que mais foi interessante. É interessante analisar o que você está precisando no marketing naquele momento, né? Então, pô, se eu preciso de uma contemplação, por exemplo, como aconteceu conosco, era muito importante a parte de criar esse processo e ter uma visão orgânica. Então, olhar para ali, para um escopo que entrega com qualidade, eu sanarei minha dúvida e com um trabalho de quem eu vejo que tem os resultados e que gerou processo para empresas que fizeram o que eu preciso fazer parecido. Então, eu gosto sempre de, quando escolho um fornecedor ou alguém assim, entender como funcionam os processos daquela pessoa para o resultado final que eu quero chegar. Eu olharia muito para isso. Então, cara, a minha necessidade é escalar isso. Então, eu vou olhar a empresa que monta um processo. Eu sou muito mais atento aos processos do que, de fato, como vai ser o resultado. Porque a gente sabe que o marketing é uma ciência variável, muitas vezes. Então, eu ter ali como que são os processos, qual que é o pensamento que a empresa olha por trás e analisar se aquele pensamento faz sentido. Estou com a proposta na mão. A proposta também que é lidar com o meu escopo de trabalho assim, assim, assim. Esse processo faz sentido? É um processo que eu vou conseguir olhar, eu vou conseguir acompanhar também, porque aí acaba sendo muito aquilo do larga na mão e deixa, né? Mas é um processo que eu vou conseguir acompanhar, vou conseguir validar se faz sentido, beleza. Nesse caso, faz sentido, para ter uma boa experiência e um resultado,
porque não adianta, sempre eu trabalho a 4 mãos. Então, acho que a pessoa estar perto é importante. Entender se o processo para ela faz sentido, desde a implantação até um GOE, como é que vai ser essa execução.